a sentar-me imediatamente. Acho que, se tiveram com atenção à letra que foi cantada, se ficássemos com esta ideia na nossa mente durante a próxima semana, já seria suficiente, não acham? Mas como eu tenho que justificar o meu salário, estou a brincar, não vai alguém pensar que estou a ser pago para isto. Há pouco tempo, aliás, quando estava a preparar a meditação para esta manhã, sabem que nós somos como esponjas, não é? Absorvemos muitas influências e às vezes, sobretudo quando temos a responsabilidade a nosso cargo de apresentar no sábado a seguir a meditação aqui, nós estamos com os nossos ouvidos mais atentos à procura de qualquer coisa que nos possa ajudar a desenvolver um tema para apresentar. E então ouvi uma história que eu achei extremamente interessante. Uma história de uma senhora que, já de alguma idade, que tinha um sonho. Ela vivia nos Estados Unidos e tinha um sonho que era visitar a Europa. E ao longo da sua vida não foi possível realizar esse sonho. Até que, já numa idade avançada, ela pôde realmente conseguir fazer aquilo que ela tanto almejava, que era visitar a Europa. Então tinha a viagem programada. E ela, com medo, com o receio de perder o avião, pensou, bom, eu não vou estar lá 2 horas, 2 horas e meia antes do voo. Vou estar 4 horas, 4 horas e meia antes do voo. E assim fez. Pôs o seu despertador, só que de repente ela acorda muito sobressaltada, olha para o despertador e a hora que ela tinha posto já tinha passado para aí há 1 hora. Ela, como devem imaginar, ficou aflita. Arranjou-se o mais rapidamente que conseguiu, agarrou nas suas malas, chamou um táxi. Entrou dentro do táxi, andou alguns quilómetros e de repente o condutor do táxi disse, minha senhora, vai-me ter que desculpar, mas vamos ter que parar que eu acho que tenho um furo. E eles pararam. O senhor, lá na sua boa vontade, tentou fazer o possível para resolver o problema do furo, mas disse, minha senhora, eu se calhar vai demorar algum tempo, se calhar o mais seguro é chamar-lhe outro táxi. Meia hora perdida nisto. E a senhora, como deve imaginar, desesperada, a olhar para o relógio, a viagem da vida dela estava a começar a ficar em risco. Lá veio outro táxi, ela vai a correr para o aeroporto, faz o check-in no voo, entra, passa pelo mecanismo de segurança, olha para o relógio, graças a Deus, tenho meia hora para o avião ainda posso relaxar aqui um bocado. Dirigiu-se para a zona de embarque, para a porta de embarque, sentou-se, pousou a sua mala de mão, assim, num assento ao lado, e imediatamente no lugar a seguir estava um senhor, um bocado corpulento, sentado na cadeira a seguir. Ela baixou-se para apanhar mais umas coisas que tinha, juntou, e entretanto ela tinha passado, com isto tudo, não tinha tido a possibilidade de tomar o pequeno almoço, passou uma daquelas máquinas que vende coisas avulso e tirou uma barrinha, e agora passa a publicidade de Kit Kat, um Kit Kat. Ela pousou o Kit Kat juntamente com as coisas, pensava ela, não é? Sentou-se, levantou e quando olha de repente para as coisas, na expectativa de apanhar o Kit Kat, vê o senhor ao lado dela com o Kit Kat na mão a começar a desembrulhá-lo. E ela, imaginem, com o avumular do stress de todas estas peripécias, ela estava com tudo menos paciência. E ela pensou para consigo mesmo, como é que é possível este indivíduo ter o desplante de me roubar o Kit Kat mesmo aqui na minha... É um Kit Kat, caramba. E o senhor estava a deliciar-se com o chocolate na boca. E ela, isto não vai ficar assim. Ela agarra, vai, e na boca dele, literalmente, corta um bocado do Kit Kat e come ela. O senhor ficou a olhar para ela muito espantado e ela a pensar, é preciso ter lata, ainda está a olhar para mim com este olhar, não é? Com este olhar. E o senhor lá continua a tentar comer o resto do Kit Kat que faltava e ela vai lá mais um bocado, tira-lhe da boca e come. O senhor olhou para ela, encolheu os ombros, levantou-se e foi à máquina, tirou outro Kit Kat e começou a comê-lo. E ela disse, tu comeste metade do meu Kit Kat, deixa estar que eu vou-te comer mais a outra metade que falta, não é? E tirou-lhe mais um bocado. E tirou outro bocado até fazer a metade. Nisto, ouve-se, no sistema de anúncio do aeroporto, o voo vai partir. E ela debruça-se, apanha na mala dela para apanhar o cartão de embarque. E qual é o seu espanto que encontra o Kit Kat dela dentro da mala?
Há dias assim, não é? Há dias em que mais valia ficarmos na cama e não nos levantarmos, não é? Infelizmente, a nossa vida é feita disto, não é? De dias em que as coisas correm-nos tudo menos aqui da forma como devia correr. E nós, obviamente, sorrimos com estas peripécias todas, mas se estivéssemos a viver no estado daquela senhora, certamente, se tivéssemos um cantinho para nos escondermos, iríamos esconder nesse cantinho. Isto tudo para dizer que há um conjunto de circunstâncias à volta de nós, na nossa vida, que fazem com que as coisas escapem muitas vezes ao nosso controle. E era sobre isso que eu gostaria de falar-vos esta manhã. Muitas vezes nós falamos que há pessoas que se afastam de Deus porque deixam de acreditar no modelo que Deus lhes propõe ou encontram um modelo alternativo que acham que é melhor. E nós, se calhar, temos que respeitar a decisão dessas pessoas. Mas às vezes há pessoas que, mesmo mantendo-se fiéis a Deus, têm problemas na sua vida. E esses problemas não são fáceis de ultrapassar. As dificuldades levam as pessoas a um ponto, às vezes, de exaustão. E era sobre isto que eu gostava de falar. Sobre a exaustão. Não a exaustão física, mas se calhar mais a exaustão emocional, eu diria mesmo a exaustão espiritual. E isto pode acontecer. E eu acredito que hoje, esta manhã, estão aqui pessoas que estão a viver esta exaustão. E eu acho que é importante nós vermos como Deus tem uma solução para essa exaustão. E para isso eu vou convidar-vos a acompanhar na leitura de um texto que e é por isso, se calhar, que eu estou a falar sobre ele, um dos meus textos favoritos do Velho Testamento. E é um texto que relata, nós encontramos em 1 de Reis 19, eu iria pedir-vos que vocês mantivessem 1 de Reis 19 aberto, porque nós vamos saltar para outros textos, mas vamos sempre voltar a este. 1 de Reis 19 conta a história de um homem, um dos homens, se calhar, mais ilustres da história bíblica, um dos personagens mais incríveis da Bíblia. Estamos a falar de Elias. Elias era um profeta. E era um profeta que teve a missão difícil de falar acerca de Deus numa altura em que ninguém queria saber de Deus para nada. Devem imaginar a dificuldade. Alguém falar de um assunto que ninguém está minimamente interessado em ouvir falar dele. E este homem teve esta missão difícil na sua vida. E desempenhou-a fielmente dezenas e dezenas de anos. E quando nós chegamos a esta altura, esta história, esta parte da história que vamos aqui explorar, ele tinha acabado de passar por um dos momentos mais incríveis da sua vida. Tinha havido uma manifestação pública que ele tinha pedido para que Deus pudesse provar de forma inequívoca que Deus era o Deus verdadeiro e que os deuses que o povo de Israel adorava não passavam de meras estátuas de pedra e de madeira. E recordam-se certamente o episódio em que no Monte Carmelo, Elias demonstra perante todo o povo que Deus é o único Deus verdadeiro, porque Deus fez descer do céu fogo que consumiu o altar e a oferta que estava em cima do altar que Elias tinha preparado. Este foi o momento mais alto da carreira de Elias como profeta. Ficou provado de forma inequívoca e pública que aquilo que ele tinha pregado durante anos era o correto, era o verdadeiro. E Elias pensava que tinha encerrado o seu ministério. Mas às vezes o ser humano vai para além daquilo que é o razoável. E por incrível que possa parecer, apesar desta manifestação pública, inequívoca, clara do poder de Deus, esta nação rebelde continuou a preferir ser rebelde. E quando a rainha de Israel, Jezabel, que era realmente uma personagem incrível do ponto de vista do mal, quando a rainha Jezabel lança um mandato de captura sobre Elias para o prenderem e para o matar, Elias fica destroçado.
E é sobre esse Elias destroçado que nós vamos falar. Porque eu acho que este Elias destroçado é um pouco cada um de nós, em alguns momentos da nossa vida. E este texto é um dos meus textos favoritos do Velho Testamento, não pela história em si, mas pela forma como Deus vai lidar com este homem. Com a angústia, com a exaustão de Elias. E assim, vamos começar por ver os sintomas da exaustão emocional ou até espiritual. E eu consigo aqui, nesta história de Elias, encontrar 4 sinais inequívocos que, quando acontecem na nossa vida, deviam gerar um sinal de alarme, alguma coisa não está bem. E o primeiro desses sinais é, quando nós começamos a entrar por um caminho que nos vai levar à exaustão espiritual, começamos a duvidar do nosso valor. Vamos ler o versículo 4. Elias, depois de se ter apercebido que estava a ser perseguido e que estava em risco de vida, podemos ler a partir do versículo 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Portanto, Elias ficou sozinho. E agora vejam. Ele mesmo, porém, foi ao deserto o caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Reparem, este homem que é um homem de Deus, chega ao limite, foge, refugia-se debaixo de uma árvore no meio do deserto e pede a Deus que o mate. Dizendo, e é esta última parte que estou agora aqui interessado, eu não sou melhor do que os meus pais. E quando Elias diz isto, ele está a fazer uma comparação, não está? Está a comparar-se ele próprio com os seus pais. E este é um dos primeiros sintomas da exaustão espiritual. É quando nós nos começamos a comparar com outras pessoas. Quando nós nos menosprezamos a nós próprios e sentimos e achamos que não temos valor absolutamente nenhum. Que não fazemos nada de jeito. Parece às vezes que temos uma cassete. Bom, agora aqui tenho um problema. Desculpem lá, eu sou da geração das cassetes. Parece que nós, vou tentar aligerar isso de uma forma mais perceptível para os nossos dias. Parece que nós temos uma playlist no Spotify que permanentemente nos diz, ao nosso ouvido: eu não sou ninguém, eu não presto, eu sou insignificante, eu não conto, eu não tenho valor. E isto repetidamente vem ao nosso ouvido. Eu não presto, tu não prestas, tu não vales nada. O que é que andas aqui a fazer? Provavelmente a vocês nunca vos aconteceu. A mim já. Se calhar também já vos aconteceu, não é? E às vezes mais frequentemente do que aquilo que nós pensamos. Este é o primeiro sinal de que alguma coisa não está bem connosco próprios. E logo a seguir, a primeira coisa que fazemos é compararmos-nos com os outros. E tentamos comparar a nossa existência com a existência dos outros. E dizemos: eu realmente, quem me dera a mim ser como A, ser como B, ser como C. Comparamos as nossas capacidades, os nossos talentos. E isto começa a escalar cada vez mais. E a próxima fase que entramos começamos a olhar para a nossa vida e comparamos-la com as expectativas que tínhamos acerca dela. E rapidamente chegamos à conclusão que as coisas não correram como nós esperávamos que correriam. Isto faz-nos desanimar. Sentir-nos sozinhos. Este é o primeiro problema, o primeiro sintoma. O segundo sintoma nós encontramos logo no versículo seguinte, no versículo 10.
E respondeu ele, Elias, portanto, já aqui numa fase, vamos voltar aqui numa fase adiantada da conversa entre Deus e Elias. Elias diz isto a Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão a tentar matar-me também. Basicamente, Elias, o problema de Elias aqui é que está a menosprezar o seu trabalho, aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha conseguido. E está basicamente a dizer a Deus: o que é que adiantou o trabalho todo que eu fiz, se eles continuam a fazer exatamente as mesmas coisas? Continuam a seguir exatamente os mesmos deuses. Isto é a segunda causa da exaustão espiritual. E sabem porque é que isto é uma causa da exaustão espiritual? Porque nós queremos controlar tudo. E achamos que até a decisão e a vontade das outras pessoas nós controlamos. O problema de Elias não é se ele fez ou deixou de fazer o seu trabalho. Ele tem consciência que fez o seu trabalho. O problema de Elias é que, apesar de ter feito o seu trabalho, ele não conseguiu convencer as pessoas. E eu pergunto, essa era parte do trabalho também de Elias? O trabalho de Elias não era convencer as pessoas. O trabalho de Elias era chamar a atenção das pessoas. Quem teria que convencer as pessoas seria Deus. E este é um problema que nós, como seres humanos, muitas vezes temos. A necessidade de controlar coisas que estão para além da nossa capacidade de controle. E quando nós não conseguimos controlar aquilo que nós achávamos que conseguíamos controlar, vem o sentimento de frustração, de impotência, de incapacidade. Dou um exemplo muito simples. Numa família, os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos num conjunto de valores e num conjunto de princípios que lhes servirão para a sua vida, para eles tomarem as suas decisões da forma mais correta e mais adequada. A responsabilidade parental é essencialmente esta: é ensinar os nossos filhos a serem autónomos nas suas decisões e, ao serem autónomos nas suas decisões, tomarem as decisões certas. Mas sabem que nós, às vezes, como pais, queremos mais do que isto. Queremos depois também controlar as decisões dos nossos filhos. E ficamos frustrados quando isso não acontece. Pensamos que conseguimos controlar algo que objetivamente não está para além do nosso controle. Isso causa frustração e impotência em alguns pais. Sobretudo nos pais em que os filhos se desviam dos caminhos que os pais lhe ensinaram. E há muitos pais que vivem amargurados porque acham que falharam no seu papel como pai. E eu atrevo-me a dizer, perguntar, a desafiar, se há aqui algum pai que nunca errou na educação do seu filho, atire a primeira pedra. Todos erramos. Mas apesar dos erros de nossos erros como pais, os filhos não podem utilizar isso como desculpa para as suas decisões. A decisão vai ser sempre dele. Portanto, meus caros amigos, não adianta sofrerem por algo que vocês não conseguem controlar. Não conseguem controlar. Podem continuar a lutar, podem continuar a procurar exercer uma influência positiva sobre os vossos filhos. Mas não procurem fazer algo que está para além da vossa capacidade. Neste contexto específico, às vezes nós pais esgotamos-nos, entramos num caminho de exaustão porque temos tipicamente expectativas irrealistas para os nossos filhos. E quando eles não conseguem chegar a essas expectativas que nós temos, nós sentimos-nos defraudados e achamos que a culpa é nossa. O terceiro sintoma, isto vai avulando, o terceiro sintoma de alguém que está no caminho da exaustão emocional e espiritual é que nós começamos a exagerar os nossos problemas. Reparem, neste versículo nós lemos há pouco, o que é que Elias diz no final? Sou eu é que fiquei e buscam a minha vida para me matarem. Elias está-se a queixar a Deus, a dizer, estás a ver, mesmo apesar de tudo aquilo que eu fiz, mesmo apesar de todas as coisas boas que eu te procurei fazer, nada disso adiantou, porque eles continuam a querer matar.
E nós pensamos assim, Elias está a exagerar. E está a exagerar porquê? Foi a primeira vez que a vida dele correu risco? Não foi. Dezenas de vezes que a vida dele tinha corrido risco. E nas dezenas de vezes anteriores, ele tinha confiado em Deus e as coisas tinham corrido bem. Elias estava claramente a exagerar o problema, porque aquela situação nem sequer era nova. Se fosse para cada um de nós, se calhar passar por uma situação destas pela primeira vez, se calhar isso era problemático, faríamos ficar genuinamente preocupados. Para Elias isso nem sequer é novidade. E este é um dos sintomas mais críticos de que estamos a entrar num caminho que nos vai levar ao limite e à exaustão emocional e espiritual. É quando nós fazemos de um problema pequeno um monstro. Um monstro que está para além das nossas capacidades. E eu, por acaso, encontrei uma ilustração que acho que é perfeita para ilustrar isso. Não sei se lá atrás conseguem ver. Sabem o que é isto? Aqui à frente conseguem ver, não é? Também é algo em vias de extinção, mas pelos vistos os miúdos ainda colecionam. Não jogam, mas colecionam. Isto é da minha filha, não é? É um berlinde. E este berlinde não deixa de ser um berlinde se eu colocar aqui, aqui ou no chão, para não? Continua a ser um berlinde. Continua ou não continua? Agora reparem só. Se eu colocar aqui, o que é que eu vou ver? Só o berlinde. Não há mais nada no mundo. Só vejo o berlinde. E para qualquer lado que eu olhe, para cima, para baixo, só vejo o berlinde. O que é que vai dominar as minhas conversas? O que é que vai dominar a minha vida? É o berlinde. Se eu puser o berlinde aqui, isto afinal é um berlinde. E é azulado, tem uma textura por dentro, engraçado. E se eu puser no chão, acham que o berlinde vai impedir que eu passe por ele? Não é nada. E às vezes os nossos problemas são como este berlinde. Dependendo da perspectiva que nós olhamos para eles, eles podem fazer a diferença ou não na nossa vida. E a maior parte das vezes, quando nós passamos por este caminho que nos leva à exaustão emocional e espiritual, um berlinde, um problema, quando o colocamos como centro da nossa vida, não vemos mais nada. Só vemos os problemas. E temos tendência de exagerar as coisas. E aquilo que provavelmente seria uma coisa completamente insignificante para mim, uma adversidade completamente insignificante para mim, num estado de acumular de várias experiências que nos levam a este desgaste emocional e espiritual, transformam-se num problema verdadeiramente grave. Finalmente, o último sintoma é o sintoma final de que há muita coisa que está mal, que nós encontramos naquele versículo que lemos há pouco, de 1 de Reis 19:4. Ele mesmo foi ao deserto, caminho de um dia, chegou-se debaixo do zimbro e pediu para si mesmo a morte. O que é que leva Elias a pedir a morte? Pensaram nisso? Elias pediu a morte porque deixou de ter sonhos. Deixou de ter uma perspectiva para o seu futuro. As coisas, lá está, porque ele, em primeiro lugar, começou a tirar valor ele próprio. Como ele, em segundo lugar, tirou valor ao trabalho que tinha feito. Como ele, em terceiro lugar, começou a exagerar o problema que tinha. De repente, não há escapatória para a vida de Elias. Não há sonhos para a vida de Elias. Não há futuro para a vida de Elias. E a única coisa que ele pode fazer é virar-se para Deus e dizer: o que é que me adianta continuar aqui a viver? Mais vale vir a morte. E infelizmente, nós podemos pensar que não é comum isto acontecer, mas é mais comum do que nós pensamos. Há muita gente que passa por isto. E quando uma pessoa chega ao fim da linha e perde os seus sonhos, perde a perspectiva do futuro, não resta nada a essa pessoa. Nós, infelizmente, vemos, sobretudo, coisas que há histórias, às vezes, que nos deixam chocados, jovens que estão neste ponto. Chegaram ao fim da linha. Jovens que normalmente poderiam ter toda uma vida para aspirar, todo um conjunto de sonhos para imaginar, para idealizar, vêm-se reduzidos ao nada,
ou vazio. E a vida para eles não faz sentido. Mas não é sobre estes jovens que eu estou a falar aqui hoje. O que eu estou a falar aqui hoje é de Elias. E Elias era uma pessoa próxima de Deus. Um dos exemplos que Deus tem de fidelidade. O que nos prova que pode acontecer que pessoas próximas de Deus, deixando de acumular as coisas e não resolvendo as coisas de forma mais adequada, cheguem a uma situação deste género. E se calhar hoje algumas pessoas estão aqui sentadas, estão a passar por esta experiência. Olham para o futuro e não veem nada no seu futuro. A questão que nós temos que agora que encontrar uma resposta é: o que é que podemos fazer para resolver este problema? E felizmente Deus dá-nos a resposta. Porque para estes 4 sintomas Deus dá-nos 4 remédios, 4 soluções. E é extremamente curiosa a forma como Deus vai atuar neste caso de Elias. Sabem qual é que é o primeiro conselho que Deus dá a Elias? Descansa. Descansa. Alguém que pede a Deus que o mate e Deus diz-lhe: dorme aí um bocadinho, descansa um bocadinho, repousa. Repare no versículo 5: e deitando-se, dormiu debaixo do zimbro, e de súbito um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou e viu à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Portanto, o conselho de Deus inicial foi: dorme, come, dorme, come, dorme, come. Eu acho isto extraordinário. Porque o Deus de Elias não fez aquilo que se calhar cada um de nós faria se estivesse no lugar de Deus a lidar com Elias, que é espetar-lhe um sermão. Eu certamente estou a ouvir, estou a fechar os meus olhos e estou a ouvir algumas vozes que andam por aí a dizer a Elias: disparate, onde é que já se viu? Um homem como tu, tão próximo de Deus, um homem tão fiel a Deus, agora a desejar que morras. Mas o nosso Deus não fez isso. O nosso Deus disse-lhe: olha, Elias, dorme um bocadinho, descansa um bocadinho, repousa, recupera as tuas energias. Isto não é um conselho novo, porque se nós formos ao Salmo 127:2, eu vou ler só rapidamente. O Salmo 127:2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O sono é uma dádiva de Deus. E contra mim falo, que este versículo por acaso eu li e pensei: isto é para mim, não é? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, que este é o meu ciclo de vida normal, não é? Que é deitar muito tarde e levantar de madrugada. E Deus está aqui a dizer: isto é disparate. É o sono. O sono é importante. Aquilo que Deus está a querer dizer a Elias e que nos está a querer dizer a nós é que o repouso, o descanso, o tratamento, o cuidado com o nosso corpo é fundamental para nos equilibrar como pessoas. Por isso é que eu dou graças a Deus pela nossa igreja, por exemplo, ter esta visão holística do ser humano e ter esta visão de que não é só o espiritual que nós temos que nos preocupar. É o físico e a quantidade de conselhos que nós temos acerca de como tratar do nosso corpo, como melhorar o nosso corpo. É o emocional, é o espiritual. Nós somos um todo. E quando uma das partes não funciona, as outras não vão funcionar também. Quem toma decisões debaixo da exaustão física não toma boas decisões. Não consegue pensar em todas as implicações da decisão que vai tomar. E o que Deus está a fazer com Elias é: deixa-o descansar durante vários dias. Deixa-o recuperar a sua forma física. Porque sabe o que é que ele vai fazer a seguir? Vai ter comigo ao deserto, vai ter comigo ao monte. E Elias faz ali umas centenas de quilómetros para lá chegar. Exercício físico. Deus dá espaço a Elias para ele recuperar a sua forma física. E só depois a seguir é que vem
segundo aspecto, segundo conselho de Deus para lidarmos com a exaustão espiritual. Nós encontramos isso no versículo 9, no final do versículo 9, 19:9. E entrou Elias numa caverna, onde passou a noite, portanto já no Monte Horebe, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: então agora diz lá, Elias, o que é que estás aqui a fazer? E Elias agora começa a desabafar. E eu estou a imaginar Elias, obviamente, que o relato que chega até nós é um resumo sintético do que aconteceu. Mas eu imagino que Elias deve ter estado ali sem margem para dúvidas, eu diria, horas a falar, a desabafar para Deus. Tu já viste? Eu faço isto. E eles ainda me querem matar. Qual é o segundo conselho que Deus nos dá? Liberta as tuas frustrações. E como é que nós podemos libertar as nossas frustrações, as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas dúvidas? Indo ao psicólogo? Vanessa, desculpa lá, não estou a falar mal dos psicólogos. Não. Os psicólogos, em alguns momentos, são importantes. Mas aqui o que eu estou a querer dizer é que eu não preciso de ir ao psicólogo para desabafar e para libertar as minhas frustrações. Eu tenho Deus para fazer isso. O conselho que Deus nos dá é: desabafem comigo, falem comigo. Não porque Deus tenha necessidade de ser informado das minhas ansiedades, das minhas preocupações, porque Deus sabe o que é que se passa comigo. Mas este processo de desabafar, deitar cá para fora tudo o que vai dentro de mim, é importante para mim, não é para Deus. Porque às vezes nós acumulamos dentro de nós, durante anos e anos a fio, as nossas preocupações e nunca dizemos, não partilhamos com ninguém. Isto vai avolumando, até chegar a uma altura em que atingimos o limite e explodimos. E aquilo que Deus está a dizer é: vem ter comigo, desabafa, põe cá para fora tudo o que tens para dizer, mesmo se é contra mim, dilo. Vocês já repararam que alguns salmos que nós temos são salmos mais de lamento e de derramar frustração do que outra coisa? Vocês olharem para os salmos de Davi, mais de metade dos salmos de Davi resumem-se a isto: como é que é possível, meu Deus? Eu sou fiel a ti e a minha vida não vai a lado nenhum, e os ímpios prosperam por tudo quanto é lado. Há dezenas de salmos assim. Porquê que eles ficaram registados? Qual é a mensagem que está por trás disto? A mensagem que está por trás destes salmos é uma alma, na sua angústia, a derramar-se diante de Deus. E é isto que Deus aprecia, é isto que Deus quer. Porque é isto que é benéfico para cada um de nós. Se temos dúvidas, se temos interrogações, se temos até questões que não compreendemos, desabafemos com Deus. Lembras-te daquele texto de Mateus 11:28, em que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isto que Jesus está aqui a dizer. Não acumules as tuas preocupações, não acumules as tuas necessidades dentro de ti até explodir. Liberta-te disso. Partilha comigo. E isto é importante porquê? Porque quando nós fazemos isto, quando Elias fez isto, tirou um peso de cima dele. A sua alma ficou liberta de um peso enorme que tinha sobre si. E agora ele está preparado para o terceiro conselho de Deus. E o terceiro conselho de Deus é recuperar o foco em Deus. Basicamente, espera aí, já perdi o berlinde. Está aqui. Basicamente, o terceiro conselho de Deus é fazermos isto. É tirarmos o berlinde do olho. Reparem, o que é que Deus faz a seguir? Deus deixa Elias falar e desabafar. E agora estaríamos à espera que agora Deus vai-lhe dar o sermão a Elias, vai-lhe cascar. Sabem o que é que Deus faz? Deus cria um espetáculo multimídia. Faz vir primeiro um vento fortíssimo, tipo um tufão. Faz vir a seguir um terremoto que estremeceu todo o Monte Horebe. Faz vir uma tempestade de fogo. E depois uma voz suave que sussurra aos ouvidos de Elias: Elias, o que é que estás aqui a fazer? O que
Que estranha maneira de agir de Deus, não é? Deus diz por vários momentos, no fogo, nas manifestações muito poderosas da ação do poder de Deus, Deus diz sempre, o texto diz, podemos ler, que é interessante, não é? Podemos ler, por exemplo, no versículo 12, depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz calma e suave. Depois de cada uma dessas manifestações de poder extraordinário de Deus, o texto diz-nos sempre, porém Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. E depois vem uma voz suave. O que é que Deus quis dizer com isto? O que Deus quis dizer a Elias é, preocupa-te com a tua esfera de ação, deixa-me eu preocupar com a minha esfera de ação. O teu foco não é nos problemas, o teu foco tem que estar em mim. Confia em mim. Eu tenho o poder e tenho o controle sobre o poder. E tu, na tua vida, já por várias vezes experimentaste como o meu poder te tranquilizou, te deu abrigo, te deu segurança, te deu paz, te deu tranquilidade. Confia em mim. E como é que Deus diz isto a Elias? Com uma voz mansa e suave. Já pensaram quantas vezes nós tentamos ajudar nossos irmãos que estão a passar por situações destas e utilizamos tudo menos uma voz mansa e suave? Não estamos a agir como Deus agiria. Às vezes achamos, como não estamos a passar por problemas ou por privações, achamos que isso nos dá a legitimidade de olhar de cima para baixo para a pessoa e cascar na pessoa, quando elas não precisam de cascar, porque ela já está no limite, está no baixo. Precisa de uma voz mansa e suave e do ombro amigo para ajudar a reerguê-la. Por isso é que este é o meu texto favorito, porque Deus mostra-nos claramente como nós devemos agir uns com os outros. E o que Deus quis dizer aqui a Elias foi, olha, foca-te naquilo que é importante. E aquilo que é importante para ti sou eu. Confia em mim. Confia em mim. E finalmente vem o último conselho de Deus para Elias. Versículo 15 e 16. Disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e quando lá chegares, unge Hazael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzinho, ungirá rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, blá, 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 blá. Continua. O que é que Deus diz a Elias? Torna-te útil outra vez. Torna-te útil. Volta, vai, volta lá, vai lá. Eu acho isto extraordinário. Depois do queixume todo de Elias, Deus vira-se para Elias e diz, o que é que estás aqui a fazer? Porque isto é precedido no versículo, não é? O que é que estás aqui a fazer? Eu confio em ti. Tu tens valor. O teu trabalho tem sido incrível. O que é que estás aqui a fazer, Elias? Basicamente, o último conselho que nos é dado é, quando nós estamos nesta situação de exaustão, pode parecer incrível, mas este é o conselho de Deus. Tornemo-nos úteis. Sirvamos. E quantas histórias que nós não conhecemos de pessoas que estavam no limite e quando se sentiram novamente úteis, reorganizaram a sua vida. O serviço é um remédio por excelência para nós recuperarmos as nossas mazelas da nossa exaustão emocional e espiritual. Sabem porquê? Porque quando nós começamos a servir, descobrimos que há pessoas que têm problemas maiores que os meus, que estão pior do que eu. Isso dá-me um sentido de utilidade, dá-me um sentido de que Deus confia em mim e há muita coisa que eu posso fazer para ajudar as necessidades daqueles que estão à minha volta. E este era o último conselho. Como veem, o nosso Deus é um Deus extraordinário. Mesmo quando nós estamos no limite das nossas capacidades, mesmo quando nós estamos no limite da nossa existência, mesmo quando estamos completamente exaustos emocionalmente e espiritualmente, Deus tem palavras para nós. E Deus me diz, olha,
Há tanta coisa que tu podes fazer. Não é? Tanta coisa que tu podes fazer. Em primeiro lugar, vais recuperar as energias. E este é um dos problemas que nos afeta. Eu acredito, olhando para mim, este é sobretudo para mim, nós andamos todos exaustos fisicamente. E como andamos exaustos fisicamente, não podemos gerir bem as emoções, não podemos gerir bem a nossa parte espiritual. O descanso é fundamental. E Deus diz-nos, olha, por isso é que recebemos tantos ensinos ao nível da saúde. Cuida de ti. Quando o teu corpo está na plena posse das suas capacidades físicas, é quando tu podes tomar as melhores decisões, é quando tu podes fazer as melhores escolhas. Cuida de ti. Depois, descarrega as tuas frustrações. Quando as coisas não correm bem, quando tens problemas, não acumules isso dentro de ti. Liberta-as sobre mim. Deus está desejoso de ouvir-nos, se for preciso praguejar com a situação que estamos a viver, mas o que é importante para Deus é nós deitarmos para fora tudo aquilo que nos aborrece, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos limita até. E depois recuperar o foco e esquecer os berlindes dentro do olho, lembrarmos que Deus continua no controle da nossa vida. E esse controle, Deus fará coisas incríveis conosco. E finalmente, lembremos-nos que há gente que precisa da nossa ajuda. E mesmo com as nossas limitações, mesmo com a nossa exaustão, encontremos energia para servir outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Esta é a teoria, não é? A questão é, na prática, como é que nós vamos conseguir fazer isto? Não sei. Só experimentando, não é? Mas há um versículo que eu gostaria de terminar com ele, se encontrar aqui o versículo, que eu já baralhei as folhas todas. Falta uma folha. É o último. Lucas 18, 27, perdão. É uma frase de Jesus, nós conhecemos todo de cor, se calhar nem vale a pena andarem à procura. Quando eu começar a ler, vocês vão saber que é uma frase que nós conhecemos. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aquilo que nós achamos que é impossível acontecer na nossa vida, o recuperar o controle acerca da nossa vida, recuperar o controle sobre as nossas emoções, pode parecer-nos impossível para nós, mas para Deus não é. Por isso é que a solução passa sempre por nós voltarmos para Deus a nossa atenção. Um bom sábado a todos. Vamos terminar o culto desta manhã cantando o hino número 237, 237.
Vamos orar. Bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor e um Deus que nos preocupa com o nosso bem-estar, Senhor. Muito obrigado porque Tu procuraste deixar ao longo das Tuas Sagradas Escrituras vários conselhos que nos podem ajudar a ser melhores pessoas e sermos pessoas mais felizes e mais realizadas, Pai. Neste momento gostaria de te pedir que Tu nos possas ajudar a levar à prática estes conselhos que nós recebemos de Ti. Tu nos possas ajudar a focar-nos em Ti. Tu nos possas ajudar a descansar, a repousar fisicamente, para assim estarmos em melhores condições de tomarmos melhores decisões e de orientarmos melhor a nossa vida. Tu nos possas ajudar a desabafar contigo todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, inquietudes e preocupações. E, Senhor, Tu nos ajudes a encontrar motivos para Te servirmos e para servir os nossos semelhantes que estão à nossa volta e que têm mais necessidade do que nós, Senhor. Para que assim as nossas vidas possam ser mais completas, mais felizes e mais realizadas. É o que eu Te peço e agradeço no Santo Jesus. Amém.